gente, boa noite. Eu estou aqui com a Ludmila Chagas, é uma jovem linda de 23 anos que terminou recentemente o curso de Relações Internacionais, né? E eu vou conversar com ela sobre essa questão de uma afrodescendente linda que está dando certo, né? Na área acadêmica, terminou um curso superior numa realidade tão difícil para as nossas jovens aqui no Brasil, que são de origem negra, e de repente ela vai estar contando para a gente aí como é que é um pouco essa trajetória dela, como é que é essa luta dela, né, para ganhar esse espaço tão merecido. E aí, Ludmila, tudo bem? jóia? Boa noite, tudo ótimo. Boa noite. Então, eu tenho 23 anos, recém-completado, como foi dito, e eu consegui, né, ter o mérito de me graduar no ensino superior. Eu sou formada em Relações Internacionais, também já fiz curso técnico de secretariado executivo. Eu venho do Rio de Janeiro, da Cidade de Deus, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, e o motivo de eu estar aqui em Brasília hoje foi que meu pai, acho que 12 anos atrás, foi transferido. Meu pai é bancário da Caixa, ele entrou no banco, né, quando ainda era Unibanco, e aí a partir disso ele foi um dos únicos da família dele, que ele tem 11 irmãos, de ter conseguido um futuro diferente, de ter fugido da marginalidade, do tráfico, do crime e diversos outros fatores. Quando meu pai foi transferido pra cá, aliás, ele e minha mãe, primeiramente, casaram muito cedo. Eles eram vizinhos de porta, na mesma comunidade. Na mesma comunidade. Meu pai e minha mãe se conheceram, meu pai tinha 18, minha mãe tinha 16, por aí, 14. E aí, desde então, eles estão juntos. Casaram, aí tiveram a minha irmã mais velha com 21 anos, minha mãe tinha. E aí, depois disso, meu pai, por trabalhar no banco, ele era contador, gerente da agência. E aí, com o tempo, o Unibanco foi caindo em decadência, né? Ele faliu. E aí indicaram meu pai para a Caixa Econômica Federal. Como meu pai era muito bom no que ele fazia, ele foi transferido aqui para Brasília, que foi uma época que lá no Rio a Caixa estava mandando os melhores funcionários para outras agências do estado, do país, e meu pai caiu aqui em Brasília. Aí a gente chegou aqui, eu devia ter uns 10 anos por aí, e aí eu digo para todo mundo que quando eu morava no Rio de Janeiro, apesar de já ter uma consciência de algumas coisas, ter visto minha irmã e meus outros primos em situações bem peculiares, eu digo pra todo mundo que eu me entendi como negra aqui em Brasília. Porque lá no Rio é muito fácil ser negra, porque lá todo mundo é. Quem não é, tem a mãe ou a tia, a irmã, ou mora numa realidade onde todo mundo é, então lá é muito fácil. Não tem aspectos, por exemplo, de cabelo, a questão do empoderamento estético. Eu fui sentir isso aqui em Brasília, que lá no Rio todo mundo é negro e até quem não é, é negro. Então eu me entendi como negra aqui. E aí o grande ápice da minha vida, eu digo, que foi quando a gente se encontrou na realidade aqui de Brasília, que aqui é um pouco desacelerado no sentido de lazer, né? Aqui não tem tanto baile, tanta festa, tanta bebida, e não é tão fácil o acesso como é no Rio de Janeiro. Não que minha cidade não seja boa, lá é perfeito, mas tem muito acesso a lazer. É muito fácil você encontrar lazer. E aí, estando aqui em Brasília, longe de família, longe de primo, longe de madrinha, de avó, a única coisa que eu tinha pra fazer era estudar. Até porque a minha irmã é mais velha que eu, 8 anos, então até em casa a gente não brincava. Era sempre ela ou fazendo a dedonha, ou mexendo já no celular, ou lendo um livro. Então eu fui obrigada a seguir ela, a ficar ali com ela. Então desde cedo eu me interessei muito pelos estudos. Os livros, eles salvaram minha vida, principalmente. E aí desde cedo eu comecei a ler muito. E nisso a minha irmã fazia curso de inglês e de espanhol. E aí, como eu era 8 anos mais nova e a gente não tinha babá, minha mãe não conhecia muita gente aqui, não confiou em me deixar, eu ia com ela pro curso dela de inglês. E foi daí que começou a minha paixão pelas línguas, que em seguida culminou na minha escolha do curso de Relações Internacionais, foi daí. E aí, estando aqui em Brasília, eu comecei a estudar, a minha mãe começou a dar aula no ensino especial, na escola de Taguatinga, e aí ela deu aula de Libras para jovens e adultos. E foi mais uma das minhas paixões também pelas línguas, e daí em diante eu só me encantei cada vez mais, principalmente pela história, eu amo a história. Desde sempre, sempre foi minha disciplina favorita no colégio. E bom, eu acho que da minha vida os aspectos mais marcantes são esses, que eu posso frisar. E como é que foi essa sua luta para estudar? Você mora perto, nós estamos aqui no plano piloto de Brasília, né, que é uma região mais central aqui no Distrito Federal. E como é que foi? Você morava perto da faculdade? Como é que foi essa sua história de estudante, né? Como é que você pode passar para a gente esse dia a dia na sua rotina?
vai fazer um curso superior. Tá. Então, como eu volto a afirmar, eu me entendi negra, eu me entendi periférica, eu me entendi tipo de classe econômica C ou baixa aqui em Brasília, porque lá no Rio até nisso tem ônibus para todos os lugares. Se você quer ir para qualquer lugar da cidade, qualquer horário, você vai ter um transporte público. Já aqui foi diferente. Então, quando a gente veio para cá, a gente morou primeiro em Taguatinga. E aí até então, para mim não foi tão drástica a mudança, porque Taguatinga já é ali, meio que o centro, já é uma cidade satélite, mas tem tudo ali perto, então não precisava de vir no plano tanto. E aí quando meu pai decidiu que ele queria morar numa casa maior, ter um conforto maior, e foi para Valparaíso, foi quando foi um baque para mim. Que aí quando a gente mudou para Valparaíso, eu ainda terminei o ensino médio por lá mesmo, lá perto. E aí quando eu saí do ensino médio, que eu ganhei a bolsa na UDF, eu me assisti nessa situação de ter que pegar o transporte público. E aí foi quando começou um pouquinho do caos na minha vida, porque Valparaíso fica basicamente 40 quilômetros aqui do plano, a UDF fica na Asa Sul, na W3 Sul, então não tem ônibus do Valparaíso para a W3, só tem ônibus que passa pelo eixo mesmo. Aliás, tem, mas os horários são muito... Enfim, não conseguia pegar, às vezes eu não conseguia acordar ou não conseguia sair do estágio a tempo, então eu acabava pegando o eixo mesmo. Aí tinha que descer e subir andando e fazer o caminho contrário também. Saía da faculdade, descia tudo até o eixo W, né, o mais de baixo, e pegava o ônibus. E aí acabava que a minha aula terminava às 10h45 e o meu ônibus pro Valparaíso passava às 11h10. Então eu tinha, 15 minutos para descer correndo, chegar na parada, pegar o ônibus, chegar em casa meia-noite, depois voltar e começar a rotina toda de novo. Foi complicado. E você viu muitas jovens afrodescendentes dentro da universidade? Então, não. Principalmente no meu curso e na minha faculdade, eu era a única negra. Aliás, eu acho que de todo o período noturno eu era a única negra cursando e não trabalhando. Eu era a única. E, dentro das relações internacionais, que foi o meu curso, né? E o curso que eu me encantei, quando eu comecei a estudar mesmo na universidade, tive acesso aos primeiros professores, eu meio que me senti quebrando a cara um pouquinho, porque dentro do meu curso mesmo, as relações internacionais, elas são um pouco racistas. Não existem muitas teorias que abrigam muito, não existem muitas teorias que abrigam, que comportem, ou que veem a gente, dentro das relações internacionais. Então, nisso eu tive que fazer, durante toda a minha trajetória acadêmica, eu tive que quebrar muitos tabus. Um deles foi no meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, que eu fiz uma pesquisa, um estudo de caso sobre direito internacional dos direitos humanos, e aí eu falei sobre questão de raça e gênero, com a teoria feminista das relações internacionais. E a minha orientadora, durante todo o meu processo de escrita do TCC, ela falava que era um tema que não dava dinheiro, que não era rentável, que era um tema que eu não devia falar disso, que a minha banca ia me fazer perguntas que eu não ia saber responder, que não ia ter fundamentação teórica, embasamento teórico. E aí até nisso eu tive que quebrar um grande tabu, eu tive que ir a fundo das relações internacionais, entender como todo o pensamento branco, né, principalmente nas relações internacionais, foi estruturado e conseguir achar brechas para incluir um pensamento, sei lá, diaspórico, vamos dizer assim. Porque quando você olha à primeira vista, as teorias elas não abrigam a gente. Principalmente o nosso povo afrodescendente e o povo afrodescendente que tem orgulho, né, o povo mais diaspórico, que gosta de usar estampas étnicas, que gosta de falar disso. Não tem muitas que abrigam a gente. Tem tipo assim, na ONU, no encontro de 2010, o presidente, sei lá, da Angola veio e deu uma palestra. Mas não tem dizendo por que ele deu aquela palestra, o que ele queria implementar, qual foi a mudança que ele propôs. Não tem muito falando isso. Sempre é um tema que fica engavetado. Nunca abrange, nunca abre pra gente. Então, dentro do meu curso, primeiro pé, né, quando eu comecei no primeiro semestre, eu fiquei um pouco desapontada quando eu me entendi assim, quando eu vi que eu não era representada no curso que eu tava querendo fazer. Aí eu falei, gente, caramba, como é que vai ser isso? Mas eu continuei, amei meu curso, aprendi sobre vários temas, aprendi até o meu vocabulário mudou um pouco, porque meus professores falavam que quando eu ia falar com as gírias e com a linguagem corporal que eu estava acostumada, de onde eu vim, né, que eu aprendi, eles falavam que pessoas não iam me dar relevância. Então eu tinha que aprender a falar com eles pra conseguir, me fazer entender e me deixar ser clara. Que eu odeio essa frase, inclusive. E aí foi uma das minhas lutas no meio acadêmico foi essa. Uma, que eu não me via no que eu estava estudando. Duas, que quando eu ia expressar uma teoria que eu já não gostava, mas que eu ia apresentar ela na turma, os professores e os mestres, né, falavam que eu tinha que falar de um jeito diferente, que o meu jeito não era muito bom, não me fazia ser entendida. E terceiro, que
Bom, quando eu entrei, o meu pai sempre me falava que o meu curso era muito restrito, porque a única profissão que eu ia poder seguir seria concurso, que, tipo, sei lá, ser diplomata. E aí eu tive que ainda explicar pra ele que não, que poderia ter outras coisas, mas a priori foi bem complicado esses aspectos, quando eu entrei no curso. Então você se sentiu sem espaço dentro do seu curso. Você falou por conta da sua linguagem corporal também? Sim, também. Roupa também. Por exemplo, quando eu fiz estágio no Ministério da Agricultura, a minha supervisora de estágio, ela falou basicamente com todas as letras que eu era vulgar. E que eu era vulgar e que eu era sem classe. Porque eu ia de turbante, eu ia de, por exemplo, sempre gostei muito de saia lápis, mas sempre étnica, com estampa, e usava tênis em vez de salto. Então ela falava que às vezes, por exemplo, se eu ia pra alguma reunião, ela falava, tem como você escovar o cabelo e vir com a roupa toda preta? Então sempre pra mim foram... Nossa Senhora. Sim. E aí com Meu o tempo Deus. eu comecei a entender que isso era o racismo. Porque de onde eu vim, do Rio, a senhora acho que sabe muito bem o que eu tô dizendo, lá é muito normal você sair de chinelo, você ir sei lá, sair da praia e ir no shopping de canga. Então lá isso é uma coisa normal. Acaba que as pessoas estão tão acostumadas a verem as outras fazendo que normalizou total. E aí foi uma das coisas que mais me chocaram aqui. Ludmila, e como é que você percebe o lugar, o espaço da mulher negra atualmente? Uma jovem linda, volto a te falar, né? Eu sou muito crítica quando eu ouço alguém falar, nossa, você é uma mulher linda, você é uma mulher negra, mas é linda. Gente, isso já coloca assim, né? As negras não podem ser lindas, ela é uma exceção. Isso acontecia muito comigo, não estou dizendo que eu sou linda, nada, mas aconteceu muito que algumas pessoas, ao invés de falar na minha juventude, né, ao invés de dizer, Fátima, você é uma mulher alinhada, bonita, falava assim, nossa, você é exótica, você é diferente. E aí eu sempre gostei de andar muito alinhada. Eu fui uma professora que eu achava que cada vez que eu entrava numa sala de aula era um prêmio. E uma vez uma aluna me perguntou por que eu ia tão arrumada para a sala. Eu falei, olha, daqui que eu tiro minha sobrevivência. Eu acho que a gente tem que valorizar muito o trabalho que tem. Agora, os meus estilos foram muito variados. Tinha época que eu, como você, gostava de andar com saias étnicas, saiões, né, sandália trançada, como hoje. Tive época do salto 10, tive época da sapatilha, do tênis com bermudão. Então, eu percebia que eu chamava atenção, mas que pessoas, e muitas das vezes colegas, professores, e colegas, né, professores e professoras, se incomodavam um pouco com o fato de eu chamar atenção. Mas eu não podia ser uma mulher bonita, eu tinha que ser uma mulher exótica. Como é que você percebe, pela sua beleza, hoje, você assumindo toda a sua etnia, como é que você percebe o espaço da mulher afrodescendente hoje? Então, eu acho que não tem como entrar nesse assunto sem antes vir um pouquinho atrás, na época da aceitação. Porque desde quando eu me entendo por gente, comecei a ter revistas, coisas de adolescente, eu nunca me via. Sempre via as pessoas mais de pele, as não negras, com traços mais finos e principalmente aquele, sei lá, aquele padrão. Olhos claros, e eu nunca tive nenhum desses aspectos. Em vez de começar a ver as revistas que são americanas, ler as revistas, sei lá, cubanas, ler as revistas sul-africanas e falar, caramba, nossa, olha essas mulheres que lindas, elas parecem comigo, então eu sou bonita tanto quanto elas. Aí entrou a aceitação. E aí depois disso, que eu comecei a entender meus traços, entender que a minha boca não é fina e tá tudo bem, entender que meu nariz não é fino e caramba, eu amo, eu adoro a forma como o piercing aparece no meu nariz. Então, comecei a adorar. Esse negócio de ser exótica ainda existe muito. Inclusive é uma coisa que eu sempre bato na tecla. Eu comecei a entender que o meu empoderamento estético ele era importante e que toda vez que eu ouvisse alguma frase dessa, que talvez pessoas negras, do mesmo tom de pele que o meu, mas que não tem o nível de entendimento que eu tenho, poderiam se sentir ofendidas, eu comecei a reagir no lugar delas. Depois disso, começou a vir uma coisa que eu não sei se a senhora passou, mas que acontece muito com nós negras hoje, principalmente as mais novas e tal, que gostam de roupas, porque eu acho que roupa não tem característica, né? Cada um escolhe a roupa que quer vestir. É o fetichismo.
Tipo, se eu uso uma saia colada, não é como a minha amiga que usa saia colada, mas que não, sei lá, que tem a descendência europeia, que tem um corpo diferente. Ela usa na saia, ela é chique, eu uso na saia, eu sou, sei lá, apelativa ou sei lá, coisas de baixo calão que as pessoas falam. Então, entra um pouco disso, eu acho que hoje. Não sei se a senhora passou por isso, mas hoje, pra mim, isso é uma coisa bem emblemática. Se eu saio de short, eu recebo buzina de onde eu for até onde eu vou chegar. Agora, se uma outra amiga minha que tem um corpo, sei lá, tem um corpo diferente, que descendeu de um corpo diferente, ela não recebe a mesma coisa. Se eu posto uma foto no Instagram, minha amiga é a bonita, é a sexy, eu sou a vulgar, sei lá. É sempre colocando um lugar para você. Isso. Você não pode sair desse lugar. Exato. Porque você é afrodescendente e você representa a mulher vulgar, Isso, a mulher quente, que eu odeio isso. Eu sei exatamente o que você está falando. Eu ouvi uma vez alguém falar, você é uma mulher intensa. Como Por assim? quê? O que e era uma pessoa que me olhou com um olhar, não me conhecia direito, era conhecido do meu irmão, e eu percebi nessa fala, né, o apelo, porque aquela pessoa me via num lugar diferente do que eu estava. Exato, como se a gente tivesse saído da caixinha, né? A situação da mulher sempre foi muito difícil no decorrer da história da humanidade, no decorrer da história do Brasil, continua, e para a mulher negra a situação pesa muito mais. A minha autora preferida fala que a mulher negra é a mulher menos valorizada dos Estados Unidos. E é verdade, isso em qualquer país, né? Ela fala dos Estados Unidos, mas serve para tudo. Serve para tudo. Eu percebo exatamente essa realidade porque eu vivi isso. E num momento, como eu falo, né, eu sou mãe de uma bebê de 2 anos e meio, uma criancinha de 2 anos e meio, mas eu poderia ser, por exemplo, sua mãe, e por conta da idade, e eu vejo claramente que as questões ainda são as mesmas. Hoje, o que eu ainda vejo que está melhor é porque nós podemos estar aqui falando sobre isso numa entrevista amadora, mas a gente pode debater. Na minha época, eu não sabia nem qual era o meu papel no mundo. Que dirá saber que eu era uma jovem afrodescendente de 20 e poucos anos, recém-concursada, com um sonho, com o ideal de ser professora. Então, tudo isso me remete ao meu passado, só que de uma maneira mais triste, porque lá eu não tinha espaço para falar. Então, eu acho que o fato de hoje nós podermos trazer à tona, trazer para uma rede social essas questões que nos abalam no dia a dia, né? São as nossas questões cotidianas. Parece mimimi para quem não viveu, mas para a gente é uma realidade doída, né? Eu realmente fico mais feliz de saber que hoje a gente já está podendo falar. Né? E tem quem nos ouça, tem quem se identifique com as nossas dores. Ludmila, muito obrigada pela sua entrevista, sucesso na sua carreira. Eu achei fantástica a sua coragem de enfrentar um curso onde você era vista como alguém que não devia estar ali. Você se firmou, se colocou e venceu. Obrigada. Sucesso, Muito obrigada. Parabéns, que história